Foi o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento no início da sessão desta quinta-feira sobre o incidente na Praça dos Três Poderes. Barroso fez uma retrospectiva de eventos recentes no país. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós víamos sendo submetidos. Barroso também mencionou um suposto desrespeito ao resultado das eleições de 2022 e os atos do 8 de janeiro. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. O presidente do Supremo criticou o projeto de anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Consta, quero te ouvir. A gente abriu o programa, o Silvio trazendo um relato, um balanço jornalístico do que aconteceu e agora o ministro Luiz Roberto Barroso trazendo um relato político do que aconteceu nos últimos anos aqui, né? Ele trazendo ali um a um, e o fato é, vale lembrar que é o Supremo Tribunal Federal que vai assumir essa investigação que estava nas mãos da Polícia Civil do Distrito Federal e agora, então, está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O que já é difícil de entender do ponto de vista jurídico, né? O nosso Rousseau de Vassouras tem apenas isso, né? Narrativas e mais narrativas. Ele só não se atém às leis do país, à Constituição. Ele não gostou do tom de um vídeo de um parlamentar, mas ignora que o parlamentar foi preso com imunidade material, ignorando-se justamente essa prerrogativa constitucional e por aí vai. Então ele tem uma sequência de narrativas que ele faz que nem a cama de proscuto para encaixar exatamente no que ele quer, nem que ele tenha que cortar as pernas ou a cabeça dos fatos para poder manter a sua narrativa. E todo tirano na história sempre falou em nome da democracia. Ministra Carmen Lúcia é aquela que dizia que o cala-boca já morreu, mas reconheceu que era censura, ainda assim votou a favor da censura até a segunda-feira. Ainda estamos com censura. Caberia perguntar, então, à ministra e presidente do TSE se numa democracia cabe jornalistas com censura prévia, sem poder ter uma conta ativa numa rede social. Não é determinada postagem que foi punida, é o jornalista que não pode se manifestar na praça pública da era moderna. Isso combina com uma democracia? Prisões políticas combinam com uma democracia? Esse caso, repito, sequer deveria estar no Supremo.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um sujeito se matou a 400 metros do Supremo e isso vira, de repente, uma continuação do 8 de janeiro, segundo Barroso, segundo o próprio Alexandre de Moraes, né? O Barroso disse, perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE. Isso é a confissão de um crime. Isso sim é o verdadeiro golpismo que está em curso no Brasil. Agora, esses ministros todos do Supremo poderiam, diante de um caso trágico desses, fazer a coisa certa. Uma autorreflexão, uma autocrítica, né, de que foram longe demais, a coisa está esgarçando totalmente o tecido social, as instituições do país, e eles entenderem que não dá para ficar rotulando mais da metade da população de golpista, fascista, nazista. Criticar o STF, questionar o processo eleitoral não são atos criminosos nem golpistas em nenhuma democracia do mundo. Ou eles podem dobrar a aposta, que parece que é o que eles vão fazer sempre, e rotular o povo brasileiro de nazistas. Aqui nos Estados Unidos, essa estratégia não deu muito certo.